Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Insights com Cafeína. O tema de hoje é curadoria na economia da atenção. O que realmente ganha relevância hoje? Eu estou aqui com a Kel Cogliatti. Esse nome, eu até escrevi errado, gente. Eu entendo agora quando vocês reclamam do meu sobrenome, hein? Ela é Creative Leader e Head of Programming do Rio2C, que vai acontecer no mês que vem, já fiquem atentos, onde ela lidera a curadoria de centenas de painéis e speakers. Com mais de 15 anos na indústria criativa, atua nessa interseção entre conteúdo, storytelling e estratégia. É mestre em multimídia pela Universidade do Porto e formada em comunicação pela UFRJ. E o seu trabalho é esse, conectar narrativas, cultura, negócios e definir de fato o que vai ganhar relevância na nossa economia criativa. Falando aqui um pouquinho de economia criativa, o Brasil já é o segundo mercado, maior mercado, só fica atrás dos Estados Unidos, mas acho que já nem conta mais isso. E, ao mesmo tempo, a gente pode notar que o número de influenciadores cresceu 67% em apenas um ano. Que cenário louco que é o que você está inserida. Vem crescendo, vem ficando competitivo. E seu trabalho ficou mais difícil, assim, um pouquinho? É sempre desafiador, né? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu tô super feliz de estar aqui. Acho que a gente tem bastante para trocar, para conversar. Quando eu ouço esses números, eu penso, nossa, que responsabilidade que todos nós temos, né? Não só o meu trabalho tá difícil, mas acho que a gente pensar nas pontas todas e como elas se conectam, acho que é o grande desafio do momento, assim, sabe? Entender a relevância, onde a gente encaixa cada um. Então, fiquei feliz também com a temática que a gente vai trocar sobre hoje. E é isso, assim, super feliz. Vamos ver o que sai dessa conversa, desse bate-papo. O que eu acho interessante é que até no Rio2C do ano passado, eu fui na palestra do Michel Alcoforado. Uhum. E ele falou dessa questão da economia da atenção, que a gente consegue ter atenção menor do que um peixinho dourado. Sim. É verdade. Eu diria que é verdade. Quando a gente vê a quantidade de estímulos que a gente tem, eu acho que é sobre isso, né? A gente tá vendo um movimento também de trocar a economia da atenção pela da intenção, né? Nesse mar de informações que a gente tem, o que eu faço com isso? Como que eu encontro o que é relevante pra mim? Porque às vezes também a gente vai seguindo só o hype. E aí esse hype faz sentido pra mim? Talvez essa seja a primeira reflexão de todas, sabe? O que eu tô buscando? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu público-alvo? Parecem perguntas óbvias, simples, mas eu acho que são as mais desafiadoras de serem respondidas, porque a gente quer todo mundo o máximo possível, e quando a gente vai para o máximo possível, talvez a gente atinja um público menor do que se a gente tivesse a clareza de início, né? Quem eu sou, o que eu estou buscando, com quem eu quero conversar. Acho que esse seria o passo. E aí o peixinho dourado é isso, né? No meio de TikToks, YouTube, todas as plataformas possíveis e imagináveis, cronicamente online. Como que você tem uma atenção para assistir um filme de 2 horas, por exemplo? Eu começo por aí sempre, sabe? Meus primos de 15 anos, 18 anos, eles não conseguem. Aí a minha tia de 80 também não. E aí a gente pensa para onde a gente vai, né? Ela fica passando. Eu acho isso uma loucura, cara. Pensa. E essa questão do conteúdo rápido que inseriram a gente nesse meio, né? Você falou de filme, eu lembro que o Homem-Aranha, quando lançou, eram 2h30 sem pausa. E a gente ficava lá, sentado no cinema, assistindo. Hoje em dia, já estaria todo mundo no celular, vendo alguma outra coisa. Não, tá prestando atenção? Claro que eu tô prestando atenção. Já perdeu metade do filme. Tem um dado recente, assim, que eu acho muito louco, que é como a gente tá mudando a forma de narrativa, de construção de narrativa, se adaptando a essa parte da gente não ter atenção do peixinho dourado. Então, por exemplo, na novela, você repete 3 vezes a mesma informação, porque a pessoa está necessariamente vendo outra tela enquanto assiste aquilo ali. Então, já se sabe que ninguém está ali assistindo aquilo imersivamente. Então, você faz uma narrativa que repete o roteiro, você vai olhar, tem, assim, 3 vezes a mesma coisa. E aí, se tem um ser humaninho que tá realmente só assistindo aquilo, vai falar, nossa, que ruim esse roteiro. Mas é de propósito, porque a gente tá assim, tô respondendo um negócio, tô falando com fulano. Mas eu acho não saudável. Eu acho que é legal alguns movimentos que a gente tá vendo, de retroativos mesmo, sabe? Questão do celular nas escolas e tudo, de como você constrói primeiro um ser humano que consegue ter essa atenção, para depois a gente fragmentar, porque senão fica muito difícil. Como a gente faz associação de curadoria se você não mergulhar no conteúdo?
Essa é uma boa pergunta que, inclusive, é para você, né? Como você consegue filtrar isso? Você falou, senão a gente só vai na onda do hype. Mas você tem um evento que tem um propósito, que você já tem o público mapeado para quem vocês querem falar. E o que você... Como você faz essa... sei lá, zettabytes que nós temos hoje em dia aí disponíveis, o que de fato é ali o pensar, não, isso é relevante porque o meu público, o meu painel é esse, e eu quero esse cara, essa pessoa falando, esse tema. A gente precisa de uma coisa que a gente tem pouco hoje em dia, que é tempo. A gente, óbvio, adaptado, a gente não vai ter o tempo ideal que eu gostaria de ter para fazer esse trabalho, como a gente gosta do mundo ideal, seria incrível ter... Mas a gente ainda assim, por exemplo, no Rio de Si, a gente tem quase 1 ano de trabalho em cima de curadoria, o que é um privilégio, assim, sabe? Mas se você não tem esse tempo, que a grande maioria não tem esse tempo, a gente vai pegando o primeiro jeito, né? E aí vai fluxo, são anos e anos fazendo isso. Mas tem algumas formas, você vai pela fonte da informação. Quem é essa fonte dessa informação? Quais são as pontas relevantes, as plataformas diferentes? É sempre importante a gente pegar pontos de vista diferentes. É quase um quebra-cabeça. Você joga as pecinhas lá e aí você vai separando por núcleo. E a partir desses núcleos, você vai vendo o que combina com o que encaixa. E aí você vai vendo que naturalmente vão se desenhando. Aquelas informações te dizem algum caminho para onde todo mundo tá indo de alguma forma. E é diferente de massificado, né? A gente não tá vendo todo mundo seguindo uma pessoa que tá dizendo aquilo é o certo. Não, a gente sem querer em muitas aspas, né? Porque nunca é sem querer. Mas assim... inconscientemente, a sociedade te diz coisas. A gente tem uma forma de consumir conteúdo. Então, você consegue ver padrões. Acho que é sobre isso. Então, o primeiro passo é, você bota ali na mesa e joio e trigo mesmo. O que é uma IA generativa genérica? Ou o que é uma informação relevante que diz alguma coisa sobre o mercado? Você trouxe dados no início da nossa conversa. Tenho certeza que você foi numa fonte confiável para você. É sobre isso também, né? O que a gente pega de embasamento que sustenta o nosso estudo. É uma grande pesquisa de mercado, no final das contas, né? Sim, até você falou que você tem 1 ano, né? 1 ano muda muita coisa hoje em dia, né? É o maior desafio. Acho que o Rio de Si é uma característica muito específica e peculiar. Quando eu faço mapeamento de tendências para outros projetos... é diferente a forma como a gente trabalha. Tudo influencia. Contexto, público-alvo, o tempo que você tem para maturação, o quanto tempo adiante você quer trazer a informação. Então, eu estou fazendo uma tendência que eu preciso apresentar um relatório para o ano que vem, é uma coisa. Para daqui a 5 anos é outro tipo de estudo. Para daqui a 10 anos é outro tipo de estudo. Então, tudo influencia. Eu acho que é realmente autoconhecimento. Talvez seja o segredo do sucesso nesse caso, sabe? De ter clareza mesmo, porque... acho que são as perguntas mais difíceis que eu vejo, assim, muitos empreendedores, por exemplo, se respondendo, sabe? Quem é meu público-alvo? O que eu tô vendendo? A gente tem que se conhecer muito para saber onde buscar essa informação também. Você viu que eu falo muito com a minha mão, né? Eu não consigo evitar, gente. É Coliate porque é italiano. E aí a gente é expansivo, sabe? Não, isso é tranquilo. Eu tento não mexer muito, porque meu professor de oratória me dá um ponto aí. Eu tô até deixando um recado. O ideal é não se mexer total. Mas eu não consigo, cara. Você falou sobre dados. Eu venho aí de tecnologia, então, gente, dados é uma coisa que vocês já estão acostumados a ouvir aqui. Inclusive, 52,8% dos criadores brasileiros revelam dificuldade para fechar campanhas pagas relevantes. Isso a gente falando de uma economia criativa que tem um potencial de alcançar bilhões e as empresas, por outro lado, não investirem tanto no mercado. Você que está bem imersa nesse meio, o que você acha que as empresas não olham com tanto carinho para essa parte, até tendo em vista que 72% das pessoas afirmaram já fizeram compras seguindo influenciadores, ou seja, o que eles falaram, elas foram influenciadas, e para podcast foi um número de 75%. Então, assim, a gente está falando de um mercado que você sabe que está em grande expansão. Uhum. E quando a gente olha para as empresas investindo no mercado, não é um número, pelo menos aqui, Brasil, tá? A gente sabe que Estados Unidos é outro critério. Inclusive, a Spotify já está aí brigando com o YouTube, junto com a Netflix. Está uma coisa doida lá fora. Verdade. Mas aqui não tem muito isso. Por exemplo, o evento que você faz, o Rio to See, falando de Rio, né? Eu acho que é o único que toca nessa
amplitude toda para trazer também um pouco desse mercado. E a gente não vê isso refletindo quando, por exemplo, você falou, quem é seu público, pesquisa, isso é muito marketing. Inclusive, as agências de marketing não focam muito em influenciadores, podcasts e afins. Como você enxerga esse mercado, de fato, para trazer relevância para o nosso negócio, para as empresas? Eu acho essa pergunta muito complexa, porque ela tem muitas camadas. Eu adoraria ter essa resposta, que eu estava milionária, se eu tivesse só uma resposta para isso. Mas eu acho que tem vários cenários aí que a gente tem que olhar, né? O mundo está mudando no sentido de comportamento de consumo, ou seja, a exigência do público mudou completamente, a forma como você olha para um produto, você consome. A gente tem um outro fator que é o multigeracional, a gente tem, acho que 5 ou 6 diferentes, se não mais, gerações convivendo ao mesmo tempo, que foram desde o 100% offline ao 100% online, aos millennials, pobres millennials como eu, que peguei a transição e tô no meio do caminho, sabe? Que peguei desde da internet de escada, olha eu aqui, ó. Geracional 100% telefone geracional. Da Xuxa, né? Sei como é. Me contaram, não passei por isso, não. Então, tem esse desafio que eu também acho que é um baita desafio, além do mar de informação que a gente já falou. E aí, quando eu acho a economia criativa, eu acho que a gente tem que pensar em que área e que setor da economia criativa a gente está se referindo, né? Porque acho que teve, sim, um momento de boom dos criadores, dos influenciadores, que todo mundo estava olhando para isso como as marcas, né? Como solução dos seus problemas. Mas a geração que vem por aí não está interessada nos influenciadores falando, olha, esse produto é maravilhoso, e vai consumir sem saber quem é aquela pessoa por trás ou quem é aquela empresa por trás do influenciador. Isso já não se sustenta mais, eu acho. E aí faz com que a gente tenha que buscar um outro tipo de relação até com as marcas, que é... Tô falando em marca, mas produto, marca, empresa, enfim. Mas que é autenticidade. E aí, num mar de informação de IA generativa, é um outro desafio, né? O que significa essa autenticidade? Eu acho que tem uma parte também da economia criativa, que é uma outra camada para essa pergunta, que você me fez, que daria um podcast inteiro só sobre ela. Que é sobre... perdi o fio da meada, mas eu acho que é sobre como a gente precisa se profissionalizar ainda enquanto indústria. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente vê recorrente, assim. Eu quero um investimento, mas eu estou preparado para receber esse investimento? Aí, dando um exemplo, assim, por favor, amigos do audiovisual, não me matem, mas vocês sabem que é verdade. A indústria audiovisual, a gente tem um potencial gigantesco, mas como que a gente aproveita e potencializa esse potencial que a gente tem, sabe? Se a gente não se enxerga enquanto negócio. Acho que quando a gente fala de criativo, muitas vezes tem 2 movimentos, que é a pessoa que é criativa e acha que se ela se enxergar como negócio, ela perde valor criativo dela, que pra mim é uma grande besteira, porque o seu produto você tem que ser sustentável. Exatamente. Por que você vai querer ficar batendo de porta em porta, falando, pelo amor de Deus, apoie o meu projeto, e não se enxergar enquanto um produto que você consegue desenvolver e que vai manter seu propósito, seu impacto? Acho que tem um equilíbrio que dá para encontrar entre as 2 coisas. E tem o outro lado, que é olhar para isso enquanto projeto e falar, tá bom, que é o lado da empresa, né, de investir. Eu vejo que isso pode ser um investimento, mas vai ser a médio e longo prazo, não vai ser imediato, que eu acho que essa é uma grande questão também. Essa é uma grande questão. Ali, quando a gente fala de podcast, é médio prazo. Isso é uma construção de público também ali, né, de todo. E aí, para você... tem tudo a ver com credibilidade, de alguma forma, né? Total. E aí, para isso, você precisa de tempo. Sempre a gente volta pro tempo, de alguma forma, sabe? Sim, e até... Engraçado, você falou até podcast médio prazo. Eu até colocaria mais para longo prazo, sabia? Eu tô sendo gentil. Porque, assim, mesmo... A não ser que, obviamente, você já seja aí um Bruno Galhaço, alguma coisa desse gênero. Uma celebridade, uma personalidade. Você vai fazer um podcast, obviamente, você já vai estar no hype, porque o seu nome, você já tem uma autoridade criada lá, de ter feito Malhação e outras coisas mais, e você está trazendo para um outro formato, né? E a gente falaria mais de formato que está sendo construído. Sim. Mas quando a gente fala de começar do zero, começar a investir, a gente tem essa questão do tempo. E muitas vezes você não conseguia acompanhar a métrica em relação a isso. Porque é difícil, por exemplo, se eu falasse aqui, aciona o cupom 123. Tá, e aí? Como é que você vai ter, de fato, todo esse rastreamento que foi daquele... Você pode criar um cupom exclusivo? Pode, mas mesmo assim...
Poderia ser de uma publicação no Instagram que eu fiz. Não, de fato, porque a pessoa assistiu o podcast, E sabe? demanda paciência, sabe? E eu acho que quando essa coisa do imediatismo, eu acho que é... Você que vem da tecnologia, eu passei um tempo, assim, durante a pandemia, principalmente nessa área de tecnologia. E focado em conteúdo, mas olhando para esse lugar da inovação. Cara, é muito interessante observar como é um movimento de mercado de tecnologia, né? Pego essa empresa, jogo um monte de investimento. Me corrija se eu estiver errada. Taco investimento nela, faço crescer até um ponto, depois eu mando todo mundo embora, que é o famoso layoff, vendo, faço outra. É quase uma padaria, com todo respeito à padaria. Mas, né, é um movimento que é muito imediatista nesse sentido, assim. Sim. Que tem seu valor, beleza, mas é quase contraditório ou em conflito com o que a gente precisa para a economia criativa. Então, talvez o segredo... Tem alguns casos super interessantes, raríssimos no mundo, mas que a gente trouxe uma vez para o Rio-Tsi, um produtor executivo nigeriano, que ele foi lá nas investidoras de tech e financiou todo o filme dele com investimento, com venture capital. Mas o Black Book, que é o nome do filme é o Black Book, o Edith Effiong e o Eni, que são maravilhosos, são nigerianos e moram no mundo todo, basicamente. Mas eles foram com um olhar de business para financiar o filme deles. Vai sair o 2 agora. Eu tô fazendo uma propaganda gratuita para eles, mas o filme é bom. O filme é super bom. Mas é isso, cara. É um modelo de negócios muito legal. Se você olhar um outro modelo de negócio... Eu tô puxando muito para audiovisual porque eu acho que é a interseção que eu acho que tá mais fresca na minha cabeça agora para trazer exemplos, sabe? Mas o que a Netflix fez em Madrid, por exemplo, com a Sequoia Studios, eles fizeram 10 estúdios gigantescos do tamanho de 10 Projacs em Madrid. E aí eles, basicamente, concentram todas as gravações cinematográficas da Europa lá. De série, de filme. Cara, eles se associaram ao mercado imobiliário. É totalmente fora da caixinha, se você pensar. Mas levou um tempo para isso se sustentar, para virar o que é hoje. E eles conseguiram tanto lucro que agora eles revenderam e voltaram a ser proprietários sem estar mais associado ao mercado imobiliário. É um caso. E também foi estratégia de você saber quando se unir e quando se separar. Total. Eu até vi uma matéria recentemente falando sobre essas plataformas de streaming, que elas estão chegando num nível que não está tendo mais diferenciação. O que está tendo, em termos de áudio, né? A gente fala aí Spotify, Deezer, Amazon, Apple, porque todas elas acabam tendo os direitos de reprodução, né? E o que ainda tem diferença são essas produções proprietárias, que no caso da Netflix estarem investindo, HBO, entre outras. Sim. Então, até para pensar num modelo de negócios em relação a isso, você tem que saber qual é o seu competidor direto e indireto. Super. Por isso a gente volta aqui no autoconhecimento. Assim, o primeiro passo de tudo, eu sempre digo, até internamente, assim, pro meu time, eu falo, cara, não tem receita de bolo. Eu sempre repito duas coisas. Tecnologia não é magia. Porque as pessoas acham que tecnologia é magia. Quem dera. Quem dera. Mas isso num outro contexto que foge até da nossa conversa, né? Do imediatismo, né? Da gente ter ansiedade do retorno. E essa também de tempo, cara. Tem que ter tempo pra fazer as coisas minimamente bem feitas, sabe? Não tem jeito. Curadoria, então, é curadoria por um motivo. Você tem que ter tempo pra olhar o todo e curar. Até porque você falou que tem a questão da IA generativa. Eu, esses dias, estava testando, me clonando, para poder ver vídeos. E eu fui mandando, assim, para algumas pessoas. Pô, gostou do vídeo? Pô, ficou legal. Onde você montou esse fundo? Eu falei, pô, mas não sou eu não, gente. E aí, quando você fala que não é você, a pessoa começa a prestar atenção. Fala, tem um detalhezinho aqui, outro ali. Mas isso para quem realmente te conhece. Para quem você me viu 3 vezes, vai olhar o vídeo, tá, gravou. Então, a gente ainda tem você, no caso da curadoria, tem esse desafio de saber... Acho que é a gente mesmo, exatamente o que você tá levando, né? Porque a inteligência artificial, eu acho que ela tem o bom e o ruim, como tudo na vida. Super. Eu sempre gosto de falar isso, quando o pessoal fala muito de ética, de inteligência artificial, eu falo, gente, a ética é nossa. Se eu pegar a inteligência artificial, começar a programar ela para algo negativo, vou roubar, vou fazer alguma coisa, vai funcionar. Como também vai funcionar para algo positivo. Né? E você acha que hoje em dia, numa curadoria de economia criativa, você consegue fugir de não falar de inteligência artificial, tendo em vista que no audiovisual mesmo ela está impactando absurdamente? Não, eu acho que a gente tem que falar. Não só no audiovisual, ela já é uma realidade da nossa vida. Eu sempre fico provocando, eu adoro usar a palavra provocar no melhor sentido dela, que é refletir sobre, sabe?
Ela tá em tudo, nossa. Ontem, anteontem, eu tava fazendo uma reunião que a pessoa, no final da reunião, falou que botou um filtro, que é um deepfake dela mesma, em que ela não estava olhando pra tela, mas ela tava sempre olhando pra tela. Então ela tava aqui escrevendo, eu tava olhando pra baixo aqui, mas eu não percebia isso, porque tinha um filtro. Ela botava a mão na frente, e aí você vê que é um filtro dela mesma, e você não percebe. Isso é muito assustador. Pensa. Isso pra mim foi só full assustador. Mas se você pensar no quanto de acessibilidade permite a inteligência artificial, é muito legal. O quanto você consegue otimizar processos para você pensar, por exemplo, principalmente no criativo, em coisas que são mais estratégicas, é muito legal. Eu acho que a gente tem que... Quando eu falo não ir para extremos, é isso que eu quero dizer, sabe? Eu não discuto mais no provocar que eu tava falando, eu não vou mais, é ruim ou é bom? Cara, não é sobre isso pra mim. É sobre como a gente usa da melhor forma possível o que a gente tem à disposição em termos de tecnologia e com ética, com tudo que a gente pode pensar de positivo, né? Que vai ser potencializar o que a gente já tem. Que é a nossa criatividade, que é o nosso pensamento crítico. Tem tantas coisas que a gente pode usar a favor, mas também não vou pro lado, nossa, uma bandeira aqui que eu tô levantando pra IA generativa, porque fica todo mundo meio... Tudo fica meio padronizado, né? Quando a gente vê as estruturas hoje, eu tô falando hoje, né? Isso aqui vale para este ano corrente. Porque também os avanços tecnológicos... Talvez pra essa semana, pra esse mês. Pra esse dia, esse horário. Porque o avanço é muito absurdo, né? De velocidade, assim. Sim. Mas falando de hoje, a gente ainda vê que tem uma estrutura que você olha, se você olhar com cuidado, é o que você estava falando. E você enxerga que aquilo foi padronizado. Talvez essa padronização me incomode um pouco, sabe? Todo mundo escreve igual, do mesmo jeito, da mesma forma. E isso impacta muito na curadoria, mas isso ajuda a filtrar também. Porque, naturalmente, se você foge disso, você se destaca. É a autenticidade que você falou no início. Porque se você tá vendo todo mundo falando igual, do mesmo jeito, todo mundo seguindo o mesmo caminho, onde tá o diferente? É legal ter pontos pra curadoria, pra dramaturgia, pra narrativa, é legal você ter pontos de conflito. É que a gente usa conflito num sentido só pejorativo da palavra. Sim. Mas ele é super importante, porque como é que a gente vai encontrar reflexão se a gente não discorda? Se todo mundo escreve igual, se é todo mundo igual, é até chato, eu acho chato. Eu adoro quando eu tô com o meu time de curadoria e alguém fala, não acho. Pra mim é maravilhoso, sabe? Eu acho zero ruim, eu falo, legal, por que você não acha? E a gente dialoga, eu acho que diálogo é muito importante pra curadoria, por exemplo. E até você tocou num ponto bem importante. O pensamento crítico. Sim. Eu acho que isso que não pode ser terceirizado. E quando a gente faz isso, perde a autenticidade que você até citou no início. A gente fica numa caixinha muito reduzida do que é o potencial de criatividade. Você também comentou da questão das pessoas acharem que se eu pensar como negócio, eu perco a minha criatividade, talvez por essa questão de vou estar me enquadrando numa caixinha, mas ao mesmo tempo não tem como fugir. Se eu olhar para um negócio, eu tenho que pensar aonde eu quero chegar, quanto eu quero lucrar, e eu não sei se... E tudo bem ganhar dinheiro com o que você faz. É pra ser. É um mundo capitalista ainda, infelizmente ou felizmente, sabe? É esse você tem o que ponto. viver bem. E, se você conseguir viver bem fazendo o que você gosta, maravilhoso, concorda? Melhor dos cenários, sabe? Eu acho que é isso. Desculpa te cortar. Não, quando eu vejo o pessoal de produção audiovisual, muitas vezes, olha, eu não gosto de planilha, não. Esse negócio de planilha deixa pra lá. Mas como é que vocês medem? Como é que você presta contas? E aí eu acho que também é uma das dificuldades para edital, quando você fala, bate de porta em porta. Se a gente for olhar o movimento do que é um edital, que as pessoas acham a Lei Rouanet tá aí para dar dinheiro para todo mundo. Quem dera. Eu seria uma pessoa muito feliz. Sem dúvida. Se fosse isso, mas não é. Você tem que comprovar, você tem que ter a estrutura. Sim. Tudo que você veio falando aqui, né, ao longo da nossa conversa, que às vezes as pessoas elas não param para pensar nisso como um negócio. E quando até eu falo sobre podcast, que eu sou da associação, né, da ABPOD, a gente toca muito nesse ponto. Mas vem cá, você está gravando o podcast para quê? Você está fazendo isso com que foco? E isso vai, de alguma forma, para toda essa parte da economia criativa e do audiovisual. Às vezes as pessoas... Pra música também, para tudo. Eu acho que a música, às vezes, tá até num passo anterior do audiovisual em termos de profissionalização de negócios. Assim. A gente está vendo um movimento grande, mudando, graças a Deus, ainda bem. Mas acho que tem várias áreas da economia criativa que isso acontece quase inconscientemente mesmo. É uma ideia um pouco antiquada do tipo...
eu amo isso, então isso não pode me dar lucro. Por que não? Na verdade, deveria ser uma fonte de renda para você poder viver bem com isso, sabe? E que outras formas sem ser editais eu consigo que seja sustentável. Será que é um branded content? Eu vou me associar numa marca? Que é o que a gente está vendo um movimento cada vez maior nesse sentido. Até de grandes estúdios, enfim, de vários setores, assim, sabe? É para ser sustentável. Eu acho muito mais interessante se você conseguir unir o útil ao agradável. Com certeza. Planejamento é essencial para tudo, gente. Para curadoria, para o seu negócio, para o que for. Tem que ter um mínimo. Isso envolve planilhas, isso envolve, sabe? Eu acho que as pessoas, quando a gente estava falando aqui de um pouquinho de tecnologia, e aí às vezes as pessoas criam uma barreira, não, isso é coisa do pessoal de TI, nerd, eu vou deixar com eles porque eu quero ser criativo e ampliar. Mas no final é sobre negócio, a gente não foge disso. Enquanto mais nesse movimento que a gente está conversando, né, que a gente até brincou, isso vale para hoje, para exatamente essa semana, a gente vê essa questão do conteúdo sendo descartado muito rápido. Quando existem milhões de formas de reaproveitar conteúdo. Você acha que falta um pouco de critério do que é de fato um hype, subiu, desceu, acabou? É uma bolha que estourou, como algumas pessoas falam que a inteligência artificial é uma bolha? Ou metaflop. Eu chamo metaverso de metaflop. Mas eu acho que... Isso é muito brincadeira, por favor, não me matem. Mas é porque eu acho que a gente tem que entender contexto. Tudo está inserido em um contexto. Então, aquilo talvez vai ser relevante para aquele momento, mas não se sustenta. Eu acho que... Eu vou repetir 1000 vezes. O tempo... Mas é que é verdade. Acho que tem o hype que é... eu tô seguindo. Acho que a gente volta pro pensamento crítico. Que é, tá bom, isso aí tá hypado. Lindo, maravilhoso. Pô, maravilha, vai lá. Mas isso faz sentido pra mim? Não. Então eu preciso repetir essa fórmula se não faz sentido pra mim? Não. É um ótimo primeiro filtro, eu diria. Ou faz, beleza. Então faz, mas como que... Eu vou usar o exemplo do metaverso, né? A gente estava num contexto de pandemia, tinha todo um sentido para aquilo existir, mas aquilo não se conectava com um público maior. Ele era restrito a um público específico e nichado. Sim. Por isso não se sustentou na minha humilde opinião, tá? Eu sou super aberta a ouvir outras opiniões que vão discordar. Aí, com o tempo, foi se descobrindo outras formas de utilização do metaverso. Então, brincadeiras à parte, não é um metaflop, porque tem gente que usa para, por exemplo, experimentação de roupa. Sim. Compra de roupa online. A gente descobriu uma forma que era mais acessível para a tecnologia que a gente tinha naquele momento para que, de fato, aquilo fosse implementado. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas eu acho que isso demandou tempo, porque a gente foi testando. Não é por aqui. Não é por ali. Quando a gente fala da inteligência artificial, é a mesma coisa. As NFTs, por exemplo. Sabe o hype das NFTs? Sim, nunca entendi. Então, todo mundo quer as figurinhas dos macaquinhos que o Neymar comprou por milhões de dólares. Vamos dar esse exemplo que todo mundo se conecta e entende. Cara, aquilo ali, num primeiro olhar, não faz sentido. Por que eu vou ter aquilo, né? Tem a coisa do colecionador, quando você olha pra game, que ali até tem quem joga videogame se conecta um pouco mais com isso. Mas quando você pensa em usabilidade, para contrato, por exemplo, é como se fosse sua identidade digital única. E é muito mais seguro do que qualquer outro tipo de tecnologia. Você saberia disso normalmente, eu também? Não, mas quem precisa usar, testou e falou, tá bom, não é só um adesivo digital, eu posso usar para outras coisas. É isso, assim, tem que ter um olhar de parar e filtrar. Eu acho que curadoria é filtro, sabe? Quando a gente volta, o que é? Filtro, para, olha... E, tem a ver comigo? Não tem a ver comigo? E tem essa questão também do momento que você falou. Né? Por exemplo, o metaverso não foi, na minha opinião, a primeira tentativa. Se a gente voltar aí alguns aninhos, teve o Second Life. Eu ia falar isso, todo mundo lembra, né? Mas aí a gente entrega muito a nossa idade. Gente. Apaga essa parte, então. Mas teve aí, que eu li em algum lugar, que teve. E também, né, teve aquela, agora tudo virtual. E não flopou do mesmo jeito. Porque isso era, não lembro o ano agora, mas eram alguns anos e não teve essa repercussão que foi esperada. E aí depois tentaram agora com o metaverso e meio que também não ter... Avançou um pouco, mas não esperado. Essa questão do óculos também, se a gente for parar para pensar. Não é a primeira tentativa, já está na segunda, agora a Meta se uniu com uma outra marca para poder de novo tentar. Aí fica aquilo, vai ou não vai? Acho que tem seu público, sabe? Mas aí a gente volta na conversa do hype pelo hype, eu acho que é sobre... Tem alguns movimentos aí, né? Tem o que a gente fala, vai ser super legal e todo mundo vai querer usar.
E aí, beleza, isso vai acontecer durante um tempo. E aí, depois vai passar e a gente vai entender, passou porque ninguém encontrou muito ainda. Às vezes é timing, sabe? Timing. Timing é muito importante. Eu testei, não tinha o timing pra ganhar atração no mercado, porque ninguém conseguiu usar aquilo. Beleza, vai passar. Mas às vezes vai se sustentar, e aí às vezes vai se sustentar e não é pra você. É só isso, assim, talvez... Acho que isso que falta, sabe? Por que que eu estou seguindo essa tendência? O que essa tendência está dizendo diretamente pro que eu preciso? E aí eu tô falando até pessoa física, não só pessoa jurídica, sabe? Sim. Não só pro meu trabalho. Eu tô falando na vida, assim, sabe? A gente não pode só seguir... O mundo vai acabar amanhã. Beleza, o que eu faço com essa informação? Primeiro eu vou saber se é verdade, concorda? Eu não sei se você tem essa referência, mas eu gosto muito dela, que é a do incêndio do Cebolinha e do Cascão, a figurinha, que tá cada um correndo pra um lado, e aí um perguntando o que tá acontecendo, e o outro, eu não faço a menor ideia, então os dois, cada um correndo pra um lado. Às vezes eu sinto que a gente vai nesse caminho, sabe, do hype, é tipo, por que eu tô seguindo isso? Não tenho a menor ideia, mas tá todo mundo indo, cara. Calma, eu acho que calma é importante, sabe? A gente corre tanto, tanto. Acho que é um exercício. Eu falo isso como se eu fosse super plena. Tô falando isso do que eu faço exercício diário, assim, sabe? Pera, vamos parar, pausar, respirar e filtrar. É isso, a gente se lembrar disso de tempos em tempos. Eu faço isso, pelo menos. E no seu trabalho de curadoria, já teve alguma situação, né? Essa palestra, sei lá, esse evento... Não precisa falar o nome do evento, não. Esse evento vai bombar, é o tema. E aí, quando foi, tipo, não era bem. Deveria ter sido num outro viés, seja... Isso acontece. A gente faz de tudo para minimizar o máximo possível. Mas é isso, às vezes é um tema, é o tema naquele ano. Ou naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês. E aí depois não acontece nada com aquele tema. Tem temas que eles, por exemplo, não andam de um ano para o outro. E continuam sendo relevantes, porque não andou e ainda é relevante para todo mundo, então a gente revisita ele, para entender o que em um ano aconteceu sobre isso, né? Mas tem temas que a gente fala, caraca, esse é o tema, todo mundo tá falando sobre isso. A gente traz. Deu 2 semanas, ninguém nem quer saber mais sobre aquele tema. Copa do Mundo. Exato, sabe? A Copa do Mundo vem aí. Lindo, maravilhoso. O que você faz depois? Passou, vira outro tema. Isso é quase como notícia de jornal, se você pensar friamente, sabe? É uma analogia parece meio besta, mas é meio isso, né? Você vai ali seguindo. Mas não é. Pensa só, na época, sei lá, das nossas avós, você sabia da notícia de fato no dia seguinte. Exato. Hoje em dia, um jornal impresso... Eu não pego no jornal impresso, nem lembro qual foi a última vez. Eu gosto, sabia? Você compra não tenho aí em casa, mas às vezes eu compro só porque eu gosto. É o hábito, Tem né? uma parte da tecnologia que não avançou, que é o cheiro forte da tinta. Eu sou muito alérgica. E aí eu penso toda vez, cara, como que isso não avançou ainda? Mas eu gosto do prazer de ler, assim. E se você olhar, eu desvirtuando, eu vou abrindo a abinha. A geração agora tem um conflito interno muito grande, né? A geração Z, principalmente, que é... Estou cronicamente online, hiperestimulado o tempo todo, mas eu quero estar offline. E aí a gente tá vendo um movimento, falando de tendências, que é o quanto, de novo, vai ser... Olha, vou parecer redundante essa conversa toda. O tempo tá se tornando um item de luxo, né? O seu status maior é você ter tempo pra fazer coisas. Tempo. Então você usar uma roupa de ginástica, por exemplo, durante o seu dia, durante a semana, é um status de luxo. Isso é uma grande loucura, se você pensar. Mas é um fato. Hoje em dia, você estar andando de tênis... relaxado de camiseta, quer dizer que você tem um status X que te permite ter esse tempo para durante o dia você aproveitar. E isso é muito interessante que você está falando, que eu lembro, enfim, quando eu comecei a trabalhar em empresas, né, a questão do corporativismo, a gente tinha que ir igual uma boneca, né, salto alto, não era? Super. Ainda tem isso para algumas situações ainda sociais. Tem isso para alguns, acho que mais alguns mercados. Também. Assim. E hoje você já vê a maioria das lojas com tênis para mulher, que antes era... Sapatênis. Eu tô de sapatênis, inclusive. Eu também. Mas se eu pego na época da minha mãe, você vai trabalhar assim? A minha mãe hoje em dia, até hoje, tem horas que ela fala, ué, vai pra onde? E aí você vê que a gente foi acompanhando algumas tendências, que a gente tá falando de tendências, inclusive da forma de consumir produtos e consumir coisas digitais. A gente cada vez vai, não sei se evoluindo, né? Mas vai mudando, isso é fato. A gente vai mudando. Eu sempre acho também que é meio cíclico. Quando a gente fala de curadoria, principalmente, eu sempre falo que é um exercício o contrário do que as pessoas imaginam, de você tirar o seu ego de campo
para você poder observar de fato as coisas como elas são, sabe? Estudo Porque de antropologia, quase. É muito assim, porque as pessoas acham que a gente tá falando assim, comportamento, mas é fácil. Você pega esse mar de informação aí, e aí você pega uma coisa ou outra, eu tô fazendo curadoria. Aí eu geralmente falo, então vai lá, sabe? Porque é muito mais sobre observação do outro do que sobre o que eu quero dizer. Acho que isso é um ponto importante de curadoria também, assim. A gente tem os nossos desejos do que a gente quer comunicar, de onde a gente quer chegar, do que a gente... Isso é fato, todo mundo tem ego. Mas é um grandíssimo exercício de você se abster do seu ego para conseguir enxergar o contexto de fato. Porque se eu tô só enviesado pelo que eu quero, eu vou buscar só as informações que vão justificar e embasar o que eu quero dizer. Exatamente. E não é sobre isso, é você pegar e conseguir ter um olhar crítico para o mercado, para aquela situação, para aquele contexto. Porque eu tô falando mercado, mas pode ser para uma pesquisa mais nichada, um recorte de conteúdo, sabe? E saber que você não está criando o evento para você. Exato. Eu acho que é esse o ponto do que você não vai tá ter falando. 1000 vocês, exatamente, não vai ser 1000 vocês sentados na cadeirinha. Claro que tem um termômetro interno, que é a intuição, que é muito importante, mas é muito mais sutil. Ela entra num segundo momento. No primeiro momento que você está olhando o que eu vou tirar de informações, o que esse universo de informações está me dizendo, é muito mais sobre você se tirar de campo para observar o contexto do que você se colocar e falar, eu adorei isso aqui. Adoraria que fosse meu playground pessoal, não é o caso. Não é glamuroso, é muito mais esforço do que glamour. Às vezes as pessoas associam muito com glamour, né? Curadoria. Mas é o oposto disso, sabe? É um trabalho minucioso, assim, de olhar, de pesquisa, de conversa. Como você faz? Cara, é diálogo mesmo, assim. A gente conversa com muita gente do mercado. Acho que tem um equilíbrio fino da curadoria, que é você pegar pessoas que já são autoridade, mas você misturar necessariamente com pessoas que você nunca ouviu falar sobre, que estão fazendo trabalhos incríveis. Isso é muito legal, sabe? Eu acho que até para montar, dar um pitaco aqui, mas até para montar a sua equipe, né? Se você tiver uma equipe multigeracional, às vezes ajuda nesse ponto. Por exemplo, teve um influenciador que eu nunca tinha ouvido falar, mas aí gente, eu nunca ouvi falar. E aí as outras pessoas que eram mais do nicho de futebol, como você não ouviu falar? Eu falei, foi mal, mas quem é? Deixa eu olhar, porque acontece isso. A gente tem as nossas, como você falou, nossas preferências. Eu consumo dessa forma. Você falou de jogar videogame. Eu não consigo até hoje jogar online. Porque tá tudo bem, não tinha, né? Era Mega Drive, não era, gente. Não tinha online. E não consigo. Mas aí, quando eu falo, não, você joga videogame? Joga. Você entra em qual canal? Eu falei, não, canal nenhum, não, gente. Eu jogo videogame. Eu ligo o botãozinho e jogo. Mas é geracional. Então, se você for fazer uma curadoria só com pessoas da sua faixa de etária, né? Faixa etária, que consome a mesma coisa que você vai estar num mundinho muito fechado. Diferentes de você, sempre, para fazer curadoria. Seja curioso, acho que não dá pra você falar assim, se você quer fazer curadoria, falar assim, esse tema eu não gosto não vou olhar pra ele não. Cara, impossível, eu não posso me dar esse luxo. Até pela responsabilidade, no caso do Rio de Janeiro especificamente, porque a gente tem uma responsabilidade de mercado mesmo. As pessoas esperam determinadas respostas, entre aspas, da gente, ou direcionamentos que não me permite falar assim, TikTok, não gosto não. Eu não posso fazer isso, gente. Tem um mar de informação importante e relevante ali. Senão a gente fica pra trás também. Então, como que eu acompanho o mercado e falo de tendência se eu não tiver aberto à escuta do diferente? Porque é isso, do diferente. O igual eu já sei. O igual é confortável pra caramba. Mas aí a zona do desconforto é onde estão as coisas mais legais de curadoria, eu diria, sabe? Por isso que eu falei, quando eu chego numa reunião com o meu time, eles falam assim, não concordo não. Eu adoro. É o oposto de falar, não, que droga. Eu penso, então tá bom, me conta aí, me convence aí um pouquinho. Porque aí ganha uma riqueza também, sabe? E é um exercício difícil. Você falou de TikTok. Eu sou uma pessoa que eu não uso TikTok. Mas o podcast tem um TikTok. Por quê? Em termos de entrega, alcance, ele é muito superior quando eu comparo métricas de outros canais. Então, o pessoal, você tem TikTok? Que te entrega mais, sem dúvida. Você tem TikTok? Mais ou menos tenho. Eu não tenho. Mas te convida a olhar, porque as pessoas também associaram muito a uma plataforma de dancinha, e é muito além disso, Não, já tem médicos que dão dicas muito legais, assim, se você pensar em termos de... É completamente diferente. Eu acho que é hábito. Aí a gente toca um pouquinho na questão também do hábito, de como você foi
consumindo as coisas. E cada vez mais eu acho que o algoritmo ajudou a gente a ficar na zona de conforto. Muito, nossa. Porque, Ele só te entrega o que você gosta. Exatamente. Quando eu abro, vamos supor, o meu Instagram, só tem coisa de cachorro. Porque eu fico lá olhando a dancinha, não sei o quê. E aí você olha assim, nossa, você só consome isso? Não, mas é o que aparece lá. Então, a gente ter essa percepção que você falou que é essencial para a curadoria, eu acho que para a vida. Você conseguir abrir e olhar, olha, não existem só eus no mundo, eu tenho que amplificar e isso vai me ajudar no meu trabalho. Até ampliando para a vida, assim, eu acho que a gente está num contexto muito complexo de falta de escuta no geral, né? Então, assim, até para eu contra-argumentar alguém, eu preciso ouvir o lado do outro. Eu necessariamente acredito, pelo menos nisso, que tem que ser do conhecimento. Eu não vou falar, não concordo com você, eu não sei nem o que você está falando para mim, como é que eu vou concordar ou discordar, sabe? Então, acho que também é um exercício para a vida, realmente, como você falou, assim. É a diferença da escuta ativa para a escuta download. Você ouve para tentar entender, não ouve para responder. E eu acho que hoje as pessoas estão muito assim. Você está falando, já estou pensando aqui no que eu vou responder, porque eu já não concordo, mas você nem parou para raciocinar naquela informação. Num mundo que todo mundo pode ser criador, isso também dificulta, né? Porque aí você é sempre uma autoridade. Será que você é sempre uma autoridade sobre aquilo? Eu tenho até muito cuidado com quem eu converso, ou que convites eu aceito, assim, pra não me colocar também em um lugar assim, nossa, essa verdade absoluta, sabe? Quando a gente fala de foresight, que é muito colado com curadoria, que é de futuros possíveis, é sempre num plural, sabe? Não tem só o meu futuro possível, tem os futuros, porque é de acordo com tantos contextos. Então, por que é que você, pessoa física, acha que só o seu está correto, ou certo, ou só tem um caminho? Acho que a gente perde muito se a gente pensar assim. E aí, curadoria é o oposto disso, assim. Não tem como você falar, só tem um caminho, tá bom, então você vai fazer outra coisa, mas não vai fazer curadoria. É isso. Outra coisa sozinho, né? Você coloca numa... Não sei, vai para algum lugar que só tenha você. Que até, inclusive, a gente está chegando aqui no final, a gente está falando dessa questão de ampliar. Quando eu criei o podcast, eu pensei muito nisso, sabe? De trazer pessoas que tinham um ponto de vista diferente do meu, mas que ainda assim a gente conseguisse ter um diálogo aberto sobre, porque eu acho que isso é muito importante. Super. Não importa se eu torço pro time A, você pro B, a gente vai ficar discutindo quem é melhor. Não, a gente pode conversar sobre o futebol sem discutir se o A tudo bem, é se melhor você que o gostar B. do A ou do B, sabe? E tá tudo bem, é esse o ponto. E essa é mais ou menos a minha cafeína de estar aqui, sabe? O nome do programa Insights com Cafeína, além do vício com café, é trazer essa questão de pessoas que tenham uma visão que não necessariamente é igual à minha, mas que tem um conteúdo legal para ser exposto. E para você, o que é a sua cafeína? O que faz você acordar, sei lá, levantar feliz? Caraca, é hoje eu estou feliz, hoje eu quero fazer isso. Qual é a sua inspiração? Pra mim é muito importante quando o que eu faço está conectado com propósito, com impacto, assim. Então, quando eu vejo que a gente consegue unir as duas coisas, estou falando de tendência, de mapeamento, beleza. Mas quando eu vejo que a gente descobriu uma pessoa, por exemplo, que eu estava falando agora, sabe? Que está fazendo um projeto incrível e que ninguém sabe sobre ainda, mas a gente tem uma baita plataforma para unir essa pessoa com quem já tem autoridade e transformar aquela... Não aquela pessoa, porque aí seria muito arrogante. Estou falando daquela situação, aquele contexto, sabe? Provocar mudanças significativas, a gente discutir, por exemplo, o mercado. Eu gosto, acho que, da curadoria, porque é isso, a gente está pensando ativamente como eu melhoro essa situação aqui, que mudanças a gente coletivamente consegue fazer. Essa eu acho que é a minha cafeína. Ai, vamos aqui sentar, vamos conversar. Eu queria muito mexer nessa situação aqui. Como que a gente consegue? Não sei, mas a gente vai sentar e descobrir juntos caminhos. Isso, com certeza, é o que me traz motivação, até para pensar na programação, sabe? E depois ver pronto e falar, caramba, olha, essa discussão é muito legal. Essa aqui a gente joga fora, mas foi divertida e tá tudo bem, sabe? Acho que tem isso também. A gente conseguir se divertir é importante também, sabe? No processo. Porque o dia a dia já é muito corrido, cara. Sim. A gente já tem muita coisa, muito BO para resolver, então... As trocas, eu acho, sabe, entre as pessoas, acho que é o que me motiva, acho que é a minha cafeína.
Isso é um pouco da minha também, porque o que a gente está tendo aqui é uma troca. Super. E uma troca que a gente está tendo que manter o foco, olha isso, por 40 minutos para poder conseguir ter essa troca. Passou muito rápido. Coisa que a gente já estaria aqui. Não, peraí, tá falando, eu tô te ouvindo, mas espera aí que eu tô mexendo aqui. Sim. E eu acho que o podcast, para mim, esse ambiente é um pouco disso, sabe? É imersivo, né? É imersivo, você tem uma troca de qualidade e é um conteúdo que ele fica, sabe? A gente tá aqui em 2026, quem sabe daqui a 2 anos se a gente gravar de novo, lembra que você falou isso? Sim. E a gente vai ter uma outra visão e pode mudar, que tá tudo bem mudar. Eu acho que as pessoas às vezes quando vão criar, fica, eu falei isso, eu tenho que seguir isso até o final. Não, tá tudo bem. A gente pode ter essa flexibilidade, a gente pode trazer isso, a gente pode... Hoje em dia, eu falei, não tenho o costume do TikTok, mas quem sabe ano que vem eu já vou ser lá hypada no TikTok. O mundo é dinâmico, por que a gente não pode ser, né? Se o mundo é tão dinâmico, a gente também pode ser super. E deve, eu acho. Senão, como é que a gente evolui? Exatamente. Deixar essa pergunta para o final. Como a gente evolui, como vocês enxergam o mercado de economia criativa, que é o super obrigada. Obrigada a você pelo seu tempo, por essa conversa de qualidade. Espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo programa.